a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o Minuto Teológico. Eu espero que você esteja realmente muito bem. Bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito bom, muito pertinente, que diz respeito à eleição como sendo um ato relacional de Deus. Tá? Eu vou tratar com vocês hoje em 4 textos. Teríamos muitos mais, mas eu prefiro ir dividindo os assuntos para não ficar tão grandes os vídeos. Primeiro, eu queria deixar claro aos irmãos o meu ponto de vista, o modo como eu vejo a eleição de Deus para com o seu povo. Ele coaduna muito com o pensamento arminiano clássico, que diz mais ou menos o seguinte, que Deus, em seu imutável e eterno plano, antes que fossem postos os fundamentos da terra, Deus, em Cristo, decidiu salvar da raça humana caída no pecado, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, da raça humana caída, aquele povo, ou aqueles homens e mulheres que crescem no sacrifício de Cristo e através da graça que os fez crer, que chamamos de graça preveniente, ela iria capacitá-los a perseverar até o fim na fé. E estas pessoas seriam salvas. Da mesma sorte, as pessoas que não crescem ou não crerem no Evangelho de Cristo, essas pessoas iriam ser entregues ao pecado e à condenação, que lhes era devida desde a dívida que eu disse no outro vídeo, com relação ao pecado. Dito isto, vamos passar para os 4 textos que eu disse que iríamos tratar. O primeiro está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, nós somos salvos, obviamente, pela graça mediante a fé, e não tem como vir de nós. Tudo isso, o pronome demonstrativo, faz com que todo o conjunto da obra seja um dom de Deus. Não que Deus tenha fé por você, tá? A graça está justamente em Deus enviar seu Filho ao mundo para que aquele que crê seja salvo. Se Deus não envia Jesus Cristo, de modo nenhum teríamos até fé, porque a fé é uma certeza, tá? Mas ela também significa confiança, dar crédito ou crer. Então a fé humana salvífica está baseada no sacrifício de Cristo. Porque se Cristo não veio ao mundo, a fé não existiria, não teria motivo de existir. Até porque quando estivermos com Deus, a fé cessará, porque a fé é a confiança em algo. Tá? O fato de o instrumento pelo qual nós somos salvos pela graça ser a fé, nos leva ao segundo texto, meus amados, que está em Romanos 10:17, que nos diz que a fé vem pelo ouvir. O crer, meus amados, é um verbo transitivo. Então ele requer um objeto. A sua fé vai ser autenticada pelo objeto. Várias pessoas depositam sua fé em animais sagrados, em pessoas santas mortas, depositam sua fé no seu esposo, na sua esposa, no seu contra-cheque, depositam fé em coisas ou em pessoas que de fato não vão salvá-las. Então a fé torna-se salvífica quando eu deposito a minha confiança, tá? O meu ato de confiar em Deus. Na visão arminiana, quando o Evangelho é pregado, a graça preveniente vai, em um primeiro momento, de forma de fato irresistível. Só que o homem é desperto ou despertado do seu sono ou do seu pecado, e naquele momento ele ouve a mensagem. Então ali ele vai ter a reação, ou positiva ou negativa. Mediante essa resposta, a graça preveniente vai continuar ajudando ele a desenvolver a sua salvação, a desenvolver a sua santificação. Esse homem será regenerado em seu intelecto, em suas vontades, até porque contido no vocábulo da fé está uma questão intelectual,
Então a fé, primeiramente, é algo intelectual e, segundo, emocional. De modo que a fé, em questão alguma, pode ser uma obra. A fé é uma reação. O apóstolo Paulo sempre contrapõe fé às obras, de forma que eu responder à pregação do Evangelho de modo nenhum seria uma obra, porque muitas pessoas questionam se. Então, se a pessoa escolhe, quer dizer que a decisão está no homem? De modo nenhum. Se Deus não quisesse salvar, se Ele não tivesse colocado Cristo no mundo, de forma nenhuma eu conseguiria me salvar. O ato de eu responder positivamente à pregação do Evangelho dá mais louvor à graça de Deus, porque foi essa graça que me alcançou. Tá? Não parte do homem o buscar a Deus, mas sim o oposto. Mas essa ação quem toma sou eu. Deus não vai tomar a atitude ou a decisão por mim. Deus não vai entrar em mim, colocar fé em mim e fazer tudo por mim. Tá? A isso damos o nome de sinergismo, é quando o homem ele responde a Deus. Ele não está ajudando Deus em nada, mas ele está respondendo a Deus, dando de fato fé, confiança, depositando sua crença naquela mensagem. O que vai nos levar ao terceiro texto, que está lá em 1 Coríntios 1:21, que diz que a Deus aprove salvar o mundo pela loucura da pregação, não pela sua própria sabedoria. Os judeus, com a sua consanguinidade com Abraão, ou o seu conhecimento da Torá, ou o próprio conhecimento ou observância do Decálogo, não poderia salvar-se. O que iria salvá-los era a fé, a confiança, o mesmo sentimento que houve no seu pai Abraão, porque creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Esses textos que eu citei foram apenas para explicar que nós somos salvos de fato pela graça, por meio da fé, tá? Mostrar que isto não vem de nós, mas nós respondemos a Deus. Tá? A fé ela vem pelo ouvir e que Deus aprove a ele salvar o mundo, ou salvar a igreja, pela loucura da pregação ou a loucura da cruz, né? Para chegarmos ao último texto, que está lá em Romanos 8:29, que é o cerne, é o centro, é a essência do que eu queria passar nesse vídeo. Porque os que de antemão Deus conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que Jesus fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Ralph Smith, no Teologia do Antigo Testamento, ele vai nos dizer que o verbo, o termo conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, é trazido pelo verbo iadá. O iadá significa o seguinte, que teria o conhecimento intelectual, emocional e volitivo. As pessoas teriam um conhecimento íntimo com Deus. Deus conhecendo a criatura intimamente e aquela criatura conhecendo a Deus. Tá? Para o judeu, quando ele conhecia a Deus, significava que ele cumpria as suas leis e tinha fé na sua aliança. Então, era um conhecimento geral. Ele não só conhecia de ouvir falar, ele era amigo, ele era uma pessoa que andava com Deus. Essa é a visão que o iadá transmite. Então, quando diz que Deus conheceu aquela pessoa, significa que aquela pessoa também o conheceu. É tanto que Jesus vai dizer, apartai de mim, que eu nunca vos conheci. Quer dizer que Jesus Cristo não sabia que aquelas pessoas existiam? Não, ele sabia. Ele só não tinha tido um relacionamento íntimo com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas rejeitaram sua mensagem e deixaram de seguir os seus preceitos. Porque sempre que o homem deposita sua fé em Deus, as suas ações implicam em ações morais, em ações benéficas, porque não são mais eles que fazem as obras, mas sim Cristo. Paulo vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Deus que opera no homem tanto querer quanto efetuar, mas só que isso vem depois da regeneração. Porque se nós admitirmos que Deus opera no homem todas as ações, eu vou ter que obrigatoriamente dizer que Deus opera no homem o estupro, por exemplo. Isso não condiz com a Escritura, nem com a sabedoria, com a justiça e com a bondade de Deus, que também são atributos que ele usa na questão da eleição. O conhecer a Deus significa não só um conhecimento intelectual de que Deus existe ou de suas leis, mas implica que, além do conhecimento, vem com ele a observância de sua palavra, a obediência aos seus mandamentos. Isso significa conhecer a Deus. E é este fato que tanto perturba muitos.
Porque se Deus me conhece e sabe que eu não faço aquilo que Ele ordena, apenas vivo de fachada, isso me coloca contra a parede. É muito mais fácil crer que Deus elegeu sem base em obediência. Mas nós vamos ver que o homem tem uma responsabilidade que é inerente da pessoa que tem fé. Se eu tenho fé, se eu deposito confiança, vou reagir a esta confiança. E é a graça de Deus que me fortalece a fazer isso. Eu queria concluir este vídeo citando Anna E. Hamilton, que ela diz o seguinte acerca da fé. A fé é o alcance divino, é a mão do homem sobre o braço de Deus, é a grandiosa honra em que as coisas que parecem inviáveis tornam-se possíveis, ó Senhor, só por meio de Ti. Então é este o meu pensamento. Eu peço aos irmãos que coloquem aí as suas observações nos comentários, inscreva-se no canal para manter-se informado acerca dos nossos futuros vídeos para a glória de Deus, se inscreva na nossa página também no Facebook, curta nossa página no Facebook, para que possamos ali debater, tratar dos assuntos teológicos, tá? Eu agradeço por estes momentos que os irmãos assistiram o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo Minuto Teológico. Até mais!